Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Como prometido, hoje teremos aqui a nossa entrevista com o nosso irmão Adriano, que deixou a torre que vigia. Ele deixou a torre que vigia. O irmão Adriano, que serviu como ancião durante muitos anos. O irmão Adriano foi superintendente de assembleia. O irmão Adriano, ele foi também um interlocutor em matérias de línguas de sinais. Né? Eu estou aqui conversando com ele, ele disse que está tentando entrar no nosso canal. Então, eu creio que logo, logo ele vai conseguir entrar. Nós estamos aqui esperando o irmão Adriano, que ele deve estar tentando entrar, vamos ver. Eu vou aguardar as mensagens do irmão para ver o que está acontecendo. Parece que nós estamos tendo um problema técnico com o irmão Adriano, mas vamos tentar novamente. Vamos mandar o link para o irmão Adriano novamente, a fim de que todos possam participar. Tá bom? Então vai ser legal. Então vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui o irmão Adriano para o link. Né? Você que está aí nos acompanhando, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Você está entrando no estúdio, participar como testemunha de Jeová. O microfone já está aqui, eu já consegui entrar. Vamos tentar lá então com o irmão Adriano novamente. Se for necessário alguma orientação, o irmão me fala, eu passo. O irmão clica no StreamYard, vai aparecer, você está entrando em um estúdio de transmissão, conhecendo as testemunhas de Jeová, o ancião, testemunhas, continuar como testemunha de Jeová, o irmão clica aí no azul, e aí já vai aparecer, né, a tela tal, aí o irmão pode entrar no estúdio. Olha aí. Então, pronto. Eu já entrei também. E o irmão Adriano também já entrou. Então, eu saio daqui, que eu estava simplesmente tentando fazer a chamada. Deixa eu tirar eu daqui. Pronto, o irmão Adriano já entrou. Vamos agora trabalhar com o irmão Adriano. Deixa eu me remover dessa segunda entrada que eu dei. Porque não é fácil não, pessoal. Vamos lá. Vamos banir eu do estúdio. Banir o convidado que sou eu. Pronto. Eu me bani do estúdio. Agora nós vamos trazer o nosso irmão Adriano. Irmão Adriano, boa noite, seja muito bem-vindo. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se o irmão puder usar fone junto comigo, eu acho que a gente vai conseguir nem precisar ficar com aquela chatice de ficar colocando o microfone no mudo. Vamos tentar ver o que dá. Se der para usar fone, será excelente. Se não der, vamos ter paciência. A gente vai colocando aí aqui o meu fone também, e aí a gente consegue fazer um diálogo mais ativo com o nosso pessoal. Uma boa noite, irmão Adriano, a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus. A câmera dele travou, mas ela logo volta, não haverá problema nenhum. Talvez seja por causa do meu conector aqui que foi conectado. Pronto, acho que o irmão Adriano também já está com fone, eu também estou com fone, então agora fica mais fácil. Irmão Adriano, uma boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma boa noite, Edson. Um prazer estar aqui com vocês.
compartilho com vocês um pouquinho, né, do que eu vivi, e poder ajudar no que for necessário. Ótimo. Gente, é assim, ó, a Torre de Vigia, ela tem uma ideia onde ela sempre tenta exaltar-se através dos currículos que ela apresenta. Então, o irmão fulano serviu na Guatemala durante milhares de anos e não sei mais o que, ele fez isso, ele fez aquilo, coisa e tal. Então, pessoal, olha, eu estou trabalhando de uma maneira mais ou menos igual. A gente tem que ter currículo, sim, para falar o que a gente fez. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, eu vou dar aí pelo menos 5 minutos para o irmão Adriano falar para a gente, falar o seu currículo dentro da torre. O que você fez? Por que é importante a gente trazer o irmão aqui no canal? Né? O irmão tem currículo, o irmão tem história. Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que eu sou um coitadinho, tal. Não tem nada de coitadinho, não. Porque se estivesse lá hoje, já poderia ser até um superintendente de circuito ou coisa parecida. Então, eu vou sair da tela, eu vou trabalhar cronometrando mesmo. Não quero ser chato, mas eu gostaria muito que o irmão trouxesse para a gente, primeiro, o seu currículo. Quando foi que você entrou na mentira, que eles chamam de verdade? O que foi que mais te atraiu? Quando você se mudou do Brasil, quais foram as atribuições? Eu acho que 5 minutos é pouco. 10 minutos para você contar para a gente. Eu vou estar ouvindo. Como interlocutor, eu vou sair da tela e vou deixar a tela toda para o irmão. Tá bom? Então, em primeiro lugar, boa noite. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Edson, e boa noite a todos os que estão me escutando. Em primeiro lugar, eu queria expressar que tudo o que eu vou dizer aqui é do mais profundo do meu coração. É aquilo que realmente eu vivi e o que eu sinto. Eu nasci numa família de testemunhas de Jeová. Eu não tive opções em escolher. Desde bebê, eu fui levado a um salão do reino. Meus pais sempre me inculcaram a suposta verdade que eles acreditam até hoje, né? E eu respirei e me alimentei disso desde muito pequeno. Minha avó, por parte do meu pai, era pioneira regular e era uma pessoa muito boa, que carrega no meu coração até hoje. Minha avó se encarregou dos meus estudos da Bíblia, né? Como diziam, o livro Sua Juventude. Eu tenho 50 anos, é assim que eu estudei os livros antigos. O livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, aquele azulzinho. Também o livro Poderá Viver para Sempre, que depois eu também usei para pregar a outros. Eu sempre fui um jovem assim inquieto, queria sempre aprender coisas e muito esportista, gostava de jogar futebol. O futebol fez parte da minha vida também. E muito cedo comecei a trabalhar. Trabalhei no banco, alguns bancos aí do Brasil, como o Banco Bandeirantes, Nacional, Sudamérica. Eu fui bancário. E, ao mesmo tempo, também gostava muito de praticar esportes. Mas, nesse período da minha vida, eu me batizei com 14 anos numa assembleia, naquela época se dizia Assembleia de Distrito, na cidade de Tupã, interior de São Paulo. Eu sou de Marília. Sou de uma cidade muito bonita, Marília, né, que está no meu coração. Hoje eu vivo na Espanha. Eu sei que esse vídeo vai chocar a minha família. Vai chocar. Porque são todos fanáticos até hoje. Eu talvez com este vídeo esteja marcando a minha morte total social com eles. Meus pais atualmente nem respondem meus telefones. Eu não fui, como diz aqui na Espanha, expulso da organização. Esta semana passada, eu escrevi uma carta de renúncia orientada pela Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová da Espanha, da qual eu estou fazendo parte.
porque eu me sinto uma vítima, e me desassociei eu mesmo desta organização. Estão dizendo que eu fui desassociado, mas não, eu me dissociei. Eles gostam de mentir para denegrir a imagem da pessoa, não é? E contando a minha história, eu sempre fui um jovem muito trabalhador, muito respeitoso, respeitava muito meus pais, amo profundamente meu pai e minha mãe. Tenho 2 irmãs. E conforme eu fui crescendo, né, na minha juventude, eu me casei muito novo, porque sabe que dentro das Testemunhas de Jeová não temos que ter um namoro limpo, né? E isso leva com que muitos jovens se casem precipitadamente. Sem contar também que alguns problemas familiares na casa dos meus pais me levaram a tomar decisões muito jovem. E me casei muito novo, tive filhos. E depois, por problemas conjugais, terminei me separando. E como eu era jovem ainda, eu quis conhecer um pouquinho, né, o mundo, apesar de que eu nunca me meti em vícios, porque eu fui ao mundo, mas ao mesmo tempo minha mente estava dentro, meu coração estava dentro. Eu sempre me sentia com a consciência pesada. Eu era fora da organização, estava fora da organização, mas ao mesmo tempo meu coração estava dentro. Desculpa que eu fale um pouco pausadamente, porque faz 20 e poucos anos que eu estou na Espanha, eu falo constantemente o espanhol e às vezes me custa um pouquinho lembrar algumas palavras e expressar-me claramente em português também. Assim que me desculpem, hein, alguma palavra que saia aí equivocada. E no Brasil, estando como fora da organização... Adriano, quando Sim. hablares em espanhol, fica à vontade que estaremos aqui a traduzir. Tá bom. Obrigado, Edson. Então, conheci minha esposa quando eu estava fora da organização, minha segunda esposa, e foi eu que preguei para ela. Foi eu que fanatizei minha esposa. Eu fanatizei ela porque eu acreditava cegamente nessa organização como o único canal que leva a Deus. Conforme Geoffrey Jackson, membro do corpo governante na Real Comissão Australiana, reconheceu que seria presuntuoso de sua parte, uma presunção da parte deles, dizer que são o único canal, eu sim acreditava, conforme eles diziam antes, tirando a covardia de Geoffrey Jackson e do corpo governante. Para aqueles que não sabem, é só olhar a Real Comissão Australiana, do ano de 2015, onde se ocultam 1.006 casos nos arquivos da Watchtower de abuso a pequenos. Quando eu me casei com minha esposa e a fanatizei, ela não era testemunha de Jeová, eu preguei para ela. Eu estando fora, preguei para ela. Decidimos vir à Espanha para dedicarmos totalmente a essa organização. Quando chegamos na Espanha, a primeira coisa que fizemos foi ir buscar um salão do reino. E buscamos um salão do reino. Tive experiências bonitas, fui muito bem tratado, como sempre, né? E então entreguei minha vida totalmente. A vida de um imigrante não é fácil, num país estrangeiro. Até hoje, minha família não sabe as dificuldades totais do que passamos aqui. Mas eu e minha esposa éramos um. Minha ex-esposa, né? Éramos um. Eu podia dizer que tinha um casamento perfeito. Nos levávamos bem, muito bem. Eu me sentia querido e amado e também entregava meu amor a ela totalmente. O que acontece é que passaram-se o tempo e eu fui progredindo dentro da organização. Me nasceu uma filha aqui na Espanha, eu tenho também mais filhos no Brasil. Me nasceu uma filha aqui na Espanha, a qual a amo profundamente. E também a fanatizei eu, já que fui crescendo, fui nomeado servo ministerial. Quando eu estava como servo ministerial, começou o campo português na Espanha. E eu e minha esposa fomos os primeiros aqui na Espanha, em Barcelona, a iniciar o campo português. Éramos pouquíssimos. Hoje já tem um circuito todo na Espanha.
quando fui recomendado ancião de congregação. Isso estamos falando de 12 anos atrás, mais ou menos. Quando fui recomendado ancião, então aí eu comecei a ser realmente usado pela organização essa. E fui levado a Betel, passei ali uma semana cursando metodologias de idioma para poder, assim, ajudar outras pessoas a aprenderem português para pregar em português. E eu fazia isso com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu me desvivia por essa organização. Eu podia trabalhar para ganhar dinheiro e ter outros objetivos, mas eu dedicava a trabalhar meio período simplesmente para me gastar para a organização depois. Eu fui coordenador de congregação, eu era pioneiro regular, eu servia em assembleias, sempre. Eu era tradutor nas assembleias, porque quando vinham os representantes de Betel, que discursavam alguns em espanhol, eu tinha que traduzir do espanhol para o português para assistência. Também fui usado na organização de assembleias, fui usado como discursante em assembleias regionais, eu fiz vários discursos de batismo, eu fazia discursos públicos no domingo das assembleias regionais. Assim que eu era enviado por Betel a várias cidades da Espanha para dar cursos de metodologia de idiomas e formar congregações. Parece que Edson quer comentar. Quero sim, Adriano. Poxa vida, né? Quando você usa uma expressão que eu acho interessante, essa expressão, quando utilizada dentro da organização. Você foi usado. Você sabe que essa expressão, Adriano, ela nunca me soou muito bem aqui no Brasil. No Brasil, eu não sei, né, qual é a cultura que vocês têm aí na Espanha hoje, mas para mim é uma expressão um pouco difícil de utilizar. Quando você ouve alguém dizer eu fui usado, logo, pelo menos na nossa cultura brasileira, né? Eu acho que, como você já, pelo que eu entendi, você já está aí há mais de 20 anos, usado na nossa cultura, veja, não aí, né? Aí pode ter um outro sentido. Usado ter a mesma referência de uma prostituta que foi usada para alguém se satisfazer, né? Então, desde que eu comecei a conhecer, né, a vida adulta, a prostituição e tudo mais, né, que eu conheço, eu comecei a comparar muito essas duas expressões. Porque você vai atrás de uma prostituta, você usa a prostituta. Não existe relacionamento. No Salão do Reino, eu fui usado como superintendente de assembleia, fui usado como coordenador, fui usado. Quer dizer, alguém usou. Ou eu estou, assim, enganado? Eu estou provocando a conversa. A diferença, Edson, perdão, a diferença da prostituta é que a prostituta sabe o que está fazendo, né? E nós não. Nós somos enganados. A gente pensa está fazendo o correto e depois se dá conta de que está fazendo errado. A prostituta não sabe o que está fazendo. Opa! Aí, então, a situação que eu coloco, ela acaba se tornando uma situação pior. Porque a prostituta sabe que ela está ali para ser usada. O cara que é testemunha de Jeová, que está sendo usado, como eu fui, como você foi, e como muitos foram. Ah, mas eu nunca fui ancião, eu nunca fui usada, eu nunca fui usado. Foi. Dá uma olhada o quanto você fez pela organização, para ver o quanto você foi usado. Quando você estava lá cortando gramas no salão de assembleias, de graça. E eu não sei se você sabe, Adriano, muitas vezes as pessoas aqui em Brasil
nem lanche tinham. Tinham Tem que que levar de levar... tinham que levar o seu próprio lanche de casa. Mas eles eram usados Não, e para... além do que, pedem para que sejam lanches leves para que não te dê sono depois. Exatamente. Eram usados para que o salão de assembleias ficassem bonitos. A gasolina, quem é que colocava para levar os irmãos para o salão de assembleia? Eram os irmãos que eram usados. Sei não, além do que, eu usava meu carro, meus veículos para buscar estudantes, para levar para as assembleias, para levar eles ao Salão do Reino. Tudo isso são gastos que eles usam da gente, fazendo com que a gente pense que isso é um privilégio. O alimento de um fanático, essa frase eu gosto muito, o alimento de um fanático é sua própria ignorância. Então, quando somos fanáticos, o que nos alimenta é a nossa ignorância. E eu falei isso a um membro de uma família, um primo que eu tenho no Brasil, que é como um irmão para mim, que não é testemunho de Jeová, é o único que me escuta lá. Eu disse para ele, olha, será inútil eu comentar isso com a família. Porque a ignorância é tanta, são pessoas até inteligentes, mas são ignorantes no sentido religioso, que não estão dispostos nem a averiguar se o que eu vou falar é verdade ou é mentira. Eles estão cegados totalmente para o que diz a Watchtower, né? O filósofo Sócrates, ele disse uma frase interessante que diz, prefiro que o mundo inteiro esteja em desacordo comigo do que eu perder a harmonia comigo mesmo. Essa é a conclusão que eu cheguei. Então, o irmão sabe muito bem que quando tomamos essa postura, eu agora serei considerado por todos os que antes diziam me amar como um representante do mesmo Satanás. Só que, como meu coração agora é de Cristo, eu me lembro muito bem, Edson, que quando eu estava nessa organização, falar de Jesus e de Cristo soava mal. Era como se você já fosse um pouco apóstata. Se você desse um pouquinho de ênfase a Cristo ou a Jesus, é como se você já fosse apóstata. Não podia usar. Adriano, eu não quero intrometer aí na sua concepção, mas acho interessante, até por isso que eu quero falar, são duas coisas. A primeira questão que você mencionou, né, acerca das contribuições dadas pessoalmente, né, para essa seita, onde a pessoa, ela muitas vezes, ela utilizava o próprio carro, ela tinha que colocar gasolina, e ela cortava grama. Eu me lembro que teve um dia que teve uma irmã que comentou comigo que parece que deu um problema lá na enxada ou no cortador de grama, sei lá no que foi. E ela reclamou para o coordenador. Ela passou a ser mal vista. Quer dizer, a irmã, ela tinha levado 5 pessoas, porque essa irmã tinha grana. Aí ela levou... Você sabe que quando tem grana, eles gostam muito, né? Sim. Aí ela tinha levado 5 pessoas, tal, mas parece que deu um problema lá. Eu não me lembro muito bem como é que foi, porque já faz tempo que ela me falou isso aí. Eu já não me recordo mais. E aí ela começou a ser mal vista lá, porque ela estava reclamando, porque o equipamento que estava sendo usado não era o equipamento adequado. Parece que teve um negócio de uma peneira, um rolo assim. A peneira não estava dando certo, eles estavam peneirando na areia. Mas você sabe que a torre quer que o pessoal se lasque, né? A torre não está nem chegando, velho. Se você vai peneirar pedra ou não, eles não estão nem aí, né? E o irmão queria que elas... Parece que a história é essa, né? Parece que o cara lá, que era o coordenador, queria que elas fizessem a peneira furada, mas não era para peneirar pedra. Então a irmã falou assim, posso sair para comprar uma peneira? Aí eles falaram, não, é melhor não sair e tal. Parece que teve um rolo assim, né?
o pessoal aqui está falando assim, ancião, deixa ele falar. Ah, não, estou deixando ele falar. Eu falei tão pouco. Fala aí, Adriano. Então, conta aí para nós aí. Conta aí para nós. Você que foi um cara que você teve outras pessoas abaixo de você. Conta para nós como é que a torre faz o sanguessuga do ser humano. Eu vou dar tela para você em respeito ao ouvinte. Tá bem. Bom, agora que quando uma pessoa desperta, a pessoa se dá conta das coisas. Quando você está lá dentro, você fica cego. Tudo você acha que é correto. Mas quando Cristo toca o coração da pessoa, da ovelha que ele escolhe, que é um trabalho de Cristo isso. Nós somos instrumentos, simplesmente. É Cristo que desperta as suas ovelhas. Né? Nós somos apenas usados como ferramentas em mãos de Cristo. Quando nós recebemos responsabilidades, a mentalidade de uma pessoa que toma a dianteira é a seguinte: eu estou recebendo este privilégio de ser o responsável disso, então eu vou dar privilégios agora. Você já se sente importante. Você recebe um privilégio, entre aspas, uma escravidão, e agora vamos fazer mais escravos. Mais privilégios. E esses privilégios, ao fim das contas, é fazer trabalhar as pessoas de graça. Agora, algumas testemunhas de Jeová podem estar pensando que você não vê que está trabalhando para Jeová. Pesquisa primeiro, tem que analisar em que você está crendo, em o que você pensa, porque eu estou aqui hoje depois de 3 anos de muito sofrimento. Eu pesava 105 quilos, eu estou com 89 quilos, perdi 16 quilos de tanto sofrer. Não perdi por fazer exercício, por regimes, não, de sofrer. E eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração. Eu me lembro muito bem, quando na Despertai, julho de 2009, até tenho aqui uma irmã que também está desperta, ela colocou essa Despertai nos seus status e me chamou a atenção. Na Despertai de 2009, pelo menos em espanhol, julho de 2009, ali tem um parágrafo que diz assim: não se deve obrigar a ninguém a adorar a Deus de uma maneira que lhe pareça inadmissível, nem o fazer escolher entre suas crenças ou sua família. Isso diz a Despertai. E o que fez e o que faz a Watchtower? Totalmente o contrário do que está dizendo. Te colocam numa situação como que você se sente importante lá dentro. As pessoas, entre aspas, como que te veneram. Eu chegava nas assembleias, Edson e os ouvintes, e eu era uma pessoa que chegava nas assembleias e vinham pessoas que estavam conversando em grupos, deixavam de conversar para vir me dar um abraço. Posso citar iniciais de vários aqui, de vários. E eles não se atreverão a dizer nada, porque me temem, porque sabem que eu sei muita coisa. Se eu abrisse tudo o que eu sei, não ficaria uma situação muito agradável. Então, esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Mas não evitam falar comigo porque eu seja um suposto apóstata. Não. Evitam falar comigo porque têm medo. Sabem o que eu sei. Sabem o que eu sei. Essa semana passada, sexta-feira, se o irmão Edson me permite, eu vou traduzir a carta que eu enviei de desassociação, que foi uma carta, um modelo enviado pela advogada da Associação de Vítimas de Testemunhas de Jeová, aqui da Espanha. As associações são muito boas para isso, porque nos orientam em como proceder contra uma organização que, de maneira mal intencionada, acabam com tua vida. Te separa da tua família, te afasta, te causa uma morte social. Meus pais estão com vida, têm 80 anos, mas é como se agora tivessem mortos, porque não querem ter contato comigo. Minha filha, que é daqui da Espanha, que está fanática com minha esposa, também não querem conversar comigo. Tudo isso
é o que causa esta organização. E ainda querem e acham ruim quando dizem que eles causam vítimas. Aqui na Espanha, a organização processou a associação de vítimas, porque a associação de vítimas se chama Vítimas das Testemunhas de Jeová. É o cúmulo isso. É o cúmulo. Ainda bem que os juízes aqui, as leis da Espanha, são duros, não são... Eles vão atuar com justiça. Vai vir novidades desagradáveis para a Watchtower aqui. Não só aqui, como a nível mundial, né? Quando os fanáticos comecem a perceber em que estão envolvidos, então as coisas pode ser que se aclarem um pouco mais. A carta que eu enviei a semana passada à congregação, a última congregação a que pertenci, eu vou traduzir, está em espanhol, eu vou traduzir para que aquelas pessoas que estão pensando em fazer isso devem conhecer primeiro os seus direitos legais. Cristo, quando esteve na Terra, ele disse, quando ele estava falando com a samaritana, em João, capítulo 4, versículo 23, ele disse, chegou agora, a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai com espírito e verdade. E daí não podemos sair. Sim, Edson, por favor. Adriano, só antes de você começar a traduzir a carta, que eu acho que vai ser muito interessante, eu só queria que você comentasse com a gente. Sim. Porque nós estamos aqui numa luta muito grande, estamos numa luta muito grande mesmo, para conscientizar as ex-testemunhas de Jeová a associarem-se à nossa associação. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como a associação tem sido vantagem para vocês e incentivasse o pessoal também a associar-se, porque é uma coisa que, assim, eu sempre digo assim, Adriano, se você pisar em uma formiga, você mata. Mas se você pisar em um formigueiro, você morre. Então, eu vejo a associação dessa maneira. E nós temos lutado, isso é algo inédito no Brasil. Existem muitas pessoas tentando desacreditar. Existem muitas pessoas tentando desacreditar o nosso trabalho. Só que nós vemos que aí na Espanha está funcionando, em Portugal está funcionando, na Alemanha está funcionando, em vários países da Europa. Eu queria que você, como uma pessoa que tem uma cabeça um pouco mais europeia, nos ajudasse, falasse para a gente por que a importância da associação e por que as pessoas devem associar-se. Em seguida, você lê aí a sua carta que você tem, por gentileza. Ok. Antes de ler a carta, queria dizer que quando a dor que sente o próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Se a dor do próximo não te afeta, então quem precisa de ajuda é você. Peraí, para tudo. Palavras bonitas, hein? Como é que é essa história aí? Se a dor do próximo não te afeta. Você deve estar lendo aí um monte de filosofia, velho. Não, essa frase é uma frase que eu busquei e achei fantástica. Você criou, olha aí como é que tá a coisa, aí o irmão já é criador de tese, tá vendo? Se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. É isso, Adriano? É isso aí. Manda essa frase para mim no meu WhatsApp depois, por favor. Se você vai estar vai estar no vídeo. Não, manda no meu WhatsApp que eu vou dar um copy cola e vou colocar no meu status. Muito Se bem. a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Nós temos criado a nossa associação. Nós estamos lutando.
nós estamos investindo. Para quê? Para que nós possamos chegar onde a Espanha está chegando, onde a Alemanha está chegando. Tem que parar com essa mania de pensar que Brasil é um país com síndrome de vira-latas. Ai, a gente só faz depois que todo o exterior fez. Não, 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 não. Nós estamos fazendo em consonância com o exterior. Desculpa interromper, Adriano. Fica à vontade, mete bronca aí, Barão. E o que eu tenho notado é isso, é que quando você sofre de verdade, os anciãos da congregação, por exemplo, não estão dispostos, eles falam de ajudar, né? Não, eu vou te ajudar, eu quero fazer uma visita de ajuda. Não, não é ajuda nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. Eles vêm na intenção de ver aonde é que podem te desassociar. Aonde é que você pode estar falhando, para que eles possam te castigar, para se sentir poderosos. Um suposto poder, porque eles não são poderosos nada. São covardes, são ignorantes, a maioria deles, e desconhecedores das leis. A grande maioria. Porque quando se depara frente a frente com o uso das escrituras, conhecem muito pouco. O que eles conhecem é isso aqui, ó. Isso aqui eles conhecem, que eu tenho, ó. Você está em espanhol, hein? Eu tenho aqui comigo até hoje. Não se atreveram a pedir de volta para mim. Não sei por quê. Eu não sou nenhum perigo a eles, mas parece que sim. Parece que eles têm um pouquinho de medo. Não sei por quê. Né? Deixo aqui a ironia. Eu não sei por quê. Então, a carta que eu enviei diz o seguinte: a congregação portuguesa tal, ao senhor RT, que é o coordenador, e demais membros do corpo de anciãos. Rua tal, cidade tal. Eu, Adriano Gonçalves da Silva, documento de identificação espanhol, os faço saber o seguinte. Primeiro, comunico minha decisão de desassociar-me de forma imediata da organização Watchtower Bible and Tract Society, jw.org, Testemunhas de Jeová, devido a evidências comprovadas por documentações oficiais do que realmente representa essa organização. Eu tenho esses documentos em minhas mãos. Senão não colocaria aqui. Exijo que se respeite meu nome, minha honra, e, portanto, vocês deverão abster-se de mencionar-me nas reuniões, assembleias e nem em qualquer outro meio. Exijo que no prazo de 72 horas, 3 dias hábeis, me façam chegar a totalidade da informação e da documentação relacionada com minha pessoa, existente nos seus arquivos. Em caso de não dar cumprimento, efetuarei a correspondente denúncia diante da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Lei Orgânica 3/2018, da vigente Constituição de 7/12/2018. Da mesma maneira, deixo expressada minha vontade de exigir que se abstenham de qualquer tentativa de contato com minha pessoa, seja por visitas a meu domicílio ou lugar de trabalho, cartas, e-mails, ligações telefônicas, mensagens por redes sociais e etc. Qualquer falta de cumprimento a esta vontade pessoal, não terei dúvidas de fazer uma denúncia à polícia e à fiscalia, e inclusive iniciar ações legais em sua contra. Cidade tal, Espanha, 5 de julho de 2022. E assino embaixo. Essa carta é um modelo de carta enviada pela Associação de Vítimas, ao qual muitos que somos vítimas estamos nos apegando. Talvez meus familiares que vão assistir esse vídeo vão pensar que eu estou morto já em vida. E eu tenho pena de vocês. Lástima.
Oro cada dia a Deus e a Cristo para que vocês despertem. Oro. Porque vocês estão numa organização da qual só se aproveitou de vocês até hoje, como se aproveitaram de mim, dos meus 50 anos de vida, que jogaram no lixo. Vocês estão sendo usados e aproveitados igual. Se vocês parassem para pensar um só momento em que talvez o que muitas pessoas estão dizendo possa ser verdade, vocês poderiam abrir os olhos. Eu descobri investimentos escuros da Watchtower. Tenho documentos. Eu descobri que se beneficiam de ações em bolsa de valores de empresas como Philip Morris, Regis Usa, até mesmo ensino de adultos. Não que eles aplicam, mas pessoas que aplicaram e deixaram essas ações para eles, eles se beneficiam delas. Que é um aproveitamento de tabela, como dizemos, por tabela. Eu me aproveito de tabela, não sou eu, mas me aproveito. Que bonito é isso. Que hipocrisia. Isso não é bonito, isso é hipocrisia. E eu não sou hipócrita. Eu cometi muitos erros, podem me acusar de muitos erros, eu sou uma pessoa expressiva, sou direta, mas tenho um coração puro. E os que me conhecem sabem disso. Meu coração é puro. Por isso Cristo me despertou. Fez eu ver onde eu estava. Em Austrália, para os que não sabem, que isso é muito conhecido para os que já estamos fora, mas muitos que estão aí dentro não sabem. Em Austrália, estão ocultos e foram ocultos 1.006 casos de abuso a menores nos arquivos. Agora, ultimamente, lançaram uma sentinela dizendo que sim, tem que denunciar. Claro que agora eles vão começar a dizer isso. Porque estão pagando $4.000 diários nos Estados Unidos de multa por não entregar os arquivos à polícia. Estão dispostos a pagar $4.000 diários pela lei americana para não entregarem os arquivos. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Adriano, nós estamos nesse momento já passando por esse vídeo, mais de 500 pessoas. Sim. E eu gostaria que você, diante de tudo que você já disse aí, contestaste as respostas. Como te sientes exigindo resposta a essa carta? Tiveste resposta à carta? Não, porque eu recebi uma mensagem do Correio ontem, de que foi acusado o recibo essa semana. Então, eles, a partir de ontem, eles têm 72 horas para me responderem. E se não me responderem nas 72 horas, eu entrarei com uma ação judicial contra eles. Sem duvidar. Não vou ter dúvidas nenhuma. Eu entrarei com uma ação judicial contra eles. Eu fui entregado de coração a esta organização. Mas tem duas coisas que eu não suporto na vida: injustiça e falsidade. São duas coisas que eu não suporto: injustiças e falsidade. Mas não injustiça comigo. Às vezes acontece comigo, de eu estar num restaurante, por exemplo, aconteceu comigo essa semana. Estava num restaurante assim, comendo, né? E eu vi um turista adinheirado tratar mal o garçom. Era como se estivesse me tratando mal a mim. Quando disseste um turista adinheirado, dizes a alguém de condição aquisitiva muito boa? Isso é. Alguém com dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquela mesma frase que falamos antes: quando a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Então, claro, eu estou fazendo tudo isso agora, dando a cara aqui, criando inimigos, mas também podendo ajudar muitos a se livrar desta maldição, desta seita. É uma seita, não é uma religião, por mais que digam, é uma seita. Aqui na Espanha, as pessoas estão muito despertas, é uma seita. Aqui na Espanha está caindo, hein? Está caindo de verdade, hein? Aqui na Espanha está caindo de verdade. Que nem os muros de Jericó, estão caindo.
Então, não que eu me alegre de ver a tristeza de outros, não, mas eu me alegro porque não vão fazer mais vítimas. Vão parar de fazer vítimas. Só um minutinho, sim. Adriano. Olha só, o Tricolor está falando assim, gente, acabou as mentiras desta seita. Agora não quer ir nas reuniões, no campo, não vá, mas papai, mamãe, esposa, marido, etc., vai achar ruim. Aí é com vocês, mas criem coragem, saiam. Eu achei muito interessante, ontem, Adriano, eu estava dando uma consultoria a uma irmã e eu passei por um grupo de Los Testigos de Jehová que estavam ali a pregar com os carrinhos. Enquanto eu dava lá a consultoria, eu disse a eles, não diretamente, mas falava com a pessoa acerca da tradução do Novo Mundo, né? Nós temos aí, né? Nós temos aí em espanhol e também em italiano a Sturtigartensia, que é uma das melhores traduções que pode utilizar. E eu falava sobre traduções do Novo Mundo, né? E aí eu passei e vi aquelas pessoas ali com o carrinho, sentadas. Né? Eles têm que pagar o carrinho agora, você sabe, né? Eles estão tendo que pagar o carrinho, né? Sabe ou não? Sim, denaro. Sim, tem que pagar o carrinho, e se a polícia parar... Aqui na Espanha é assim, né? Vou falar da Espanha. Você sai com o carrinho que você pagou, você tem que pagar o carrinho, e se a polícia parar você, porque aqui na Espanha é muito forte isso, né? Se a polícia parar você, você tem que falar que o carrinho é teu, não é deles, né? Porque se a polícia te pôr uma multa, até você que tem que pagar. Eles não, mas quem manda você ir é eles. A torre de vigia não paga, a multa, não paga nada. Ou seja, quem paga é o publicador. Sabe, Edson, um filósofo, Aristóteles, disse o seguinte: só uma mente educada pode entender um pensamento diferente ao seu, sem a necessidade de aceitar. Então, o que falta para muita gente é educação. A educação não se aprende na universidade. Se aprende desde pequeno, em casa, a saber escutar outros, ainda que você não esteja de acordo. Faz 4 meses, quando minha esposa me mandou embora de casa. Agora, eu fiquei sabendo essa semana que ela está dizendo, e muitos estão dizendo por aqui, que eu abandonei minha casa. Que mentira, que hipócritas. Que hipócritas. São essas as coisas que me machucam muito por dentro. Faz um ano e meio, 2, que eu tenho lutado para salvar minha família. Lutei. Eu cheguei a ajoelhar diante da minha esposa, ajoelhar chorando, pedindo para ela pelo menos me escutar. E faz 4 meses, ela me mandou sumir da minha casa. Some daqui. Essas foram as palavras textuais. Eu tenho mensagens onde eu digo isso para ela, eu posso provar isso. Mas diante da comunidade aí dos hipócritas, dos falsos mentirosos, é que eu abandonei minha casa. Abandonei minha casa, emagreci 16 quilos. Estou em tratamento psicológico, psiquiátrico, tomando medicamento para controlar minha ansiedade, que quase me deu um infarto. Eu tive desmaios. E por isso eu decidi dar a cara aqui. Eu não tenho. Tem uma frase aqui que eu li na internet, muito bonita. Diz assim: quando alguém perde tudo, perde também o medo. Você perdeu tudo, você perde o medo também. É assim. Então, eu agora
com a força de Cristo, porque eu não sou nada. Mas eu sinto dentro de mim o poder mais além do normal para enfrentar as injustiças e ajudar mais pessoas a não entrarem aí. Se você está estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, procure saber onde você está entrando. Não fique lendo parágrafos e marcando respostinha, não. Você não é um robô. Você é uma pessoa livre. Isso de, você lê aqui a perguntinha e marca aqui com a caneta. Não marca nada com a caneta. Lê a Bíblia. Estuda, medita no que você está lendo. Ora antes e pede, Senhor, aquilo que for para o meu benefício, que entre no meu coração. Que entre na minha alma. Como pode ser? Eu me lembro que quando, como ancião na congregação, se alguém falasse mal de Jeová ou de Jesus Cristo, essa pessoa estava fraca, tem que aconselhar ela, tem que ajudar a fortalecer-se espiritualmente. Falar mal contra Jeová e Cristo, né? Prestem atenção nisso. Agora, se falou mal do corpo governante, tem que eliminar o assunto já, hein? Tem que expulsar. Aonde a gente está? Você pode falar mal de Deus e de Cristo, mas do corpo governante não. De 8 velhos idosos que estão lá com um Rolex de $24 mil no pulso. Com anéis que eu trabalho o mês inteiro, eu não posso comprar um. Que viajam de primeira classe. Que compram garrafas de uísque que valem uma nota. E se compram garrafas de uísque, não é para enfeitar a prateleira, não. É para tomar. Nas festas particulares que devem fazer. Isso revolta uma pessoa que viveu a vida inteira se desgastando ali. E você vai falar com um fanático, eles dão desculpa para tudo isso daí. Eu não sei de onde eles tiram essa desculpa. É como aquele que tem uma mulher, ou um homem que tem a mulher que trai ele, ou a mulher que tem o marido que trai. E que não quer ver. Você mostra, você fala, o errado é você, não o traidor. São os chifrudos espirituais. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Eu fui falar com um tio meu me disse, mas tudo que vem do escravo fiel discreto, temos que aceitar. Eu falei, tem que aceitar por quê? Se na Sentinela de 2017, fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, eles dizem que cometem erros, não são infalíveis e não são inspirados por Espírito Santo. Aonde está? Eu só penso uma coisa, a todos que estão ouvindo, e Edson. Eu hoje não penso, eu tenho certeza que estão baixo influências demoníacas. É o que eu penso. Satanás cega a mente das pessoas. Não são más pessoas. É o que eu falei antes. Os maus de verdade é a cúpula. E também os anciãos que sabem e atuam de maneira hipócrita. Porque quando você vai aos anciãos, que nem quando eu tive um problema aqui com o corpo de anciãos, que eu já comentei, que eu me enfrentei a um corpo de anciãos, que eu olhei bem para eles e disse assim, vamos ver se vocês vão ter consciência para orar diante de Deus de agora em diante, depois que eu expliquei tudo para eles o que eu pensava. Será que vocês vão ter consciência de orar diante de Deus, depois de tudo que eu falei? Era uma congregação espanhola, né? Uma congregação espanhola. O coordenador era RS, que era unido como uma pequena seita dentro de outra seita, com MM, sua mão direita, DG, que era outro, que era unido ali, e outros mais. Éramos 8. E eu não me acovardei, porque me lembrei das palavras de Cristo, que disse, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está no céu. Então, aquele que está me escutando não pode se envergonhar. João, capítulo 16, versículo 2, diz que chegaria um tempo onde seríamos expulsados das sinagogas. E viria a hora em que aqueles que nos matem pensarão estar fazendo uma obra sagrada, rendendo o serviço sagrado a Deus. A mim me estão matando, né? Assim eu digo. Eu não sei se uma hora ou outra pode me dar um infarto, pode me dar... Mas sabe o que acontece? Minha família nem importa. Faz 4 meses que meus pais, que me diziam que me amavam tanto, não atendem nem meu telefone. Meus primos, meus tios, só tem um primo, que é meu irmão para mim.
que me dá atenção. Os seres humanos necessitamos carinho. E eles pensam que fazendo isso eu vou voltar para essa máfia? Pois não. Vocês estão enganados. Porque agora eu sei a verdade. Eu sei aonde eu estava. Podem me colocar num paredão e me fuzilarem. Eu não volto mais ali. Eu nunca falei com tanto coração como eu estou falando hoje aqui com você, Edson. Mas eu me preparei muito para falar aqui. Os hipócritas que me abraçavam nas assembleias, por favor, esqueçam-se de mim. Esqueçam-se. Eu quero ser um servo de Cristo, não de homens. Eu hoje sirvo a Cristo, a nenhum homem. Nenhum. Eu sirvo a Cristo. É meu líder e meu rei. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, ali o apóstolo Paulo disse que nem guerras, nem governos, nem autoridades seriam capazes de me separar do amor de Deus que está em quem? O que diz a Bíblia? Do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não no corpo governante. É que me faz graça quando eu vejo Steven Led com aquelas caretas. Eu falo, como pode ser? Parece aqueles televendedores das madrugadas da televisão. E faltam fazer reverência para esses homens. Legal. Adriano, deixa eu só te interromper um minutinho, porque a sua fala está muito boa, inclusive. Claro que sim. É até por isso que eu acho que é muito bom você continuar comentando com a gente. Você que foi uma pessoa de tanta responsabilidade na organização, você que hoje... Porque é assim, você... descobriu a verdade sobre Cristo, graças a Deus. Eu fico muito feliz de poder participar nesta sua escalada cristã. Só que tem uma coisa, você perdeu a família, meu irmão. Foi você que jogou a sua família fora? Conta para nós quais são as regras da torre de vigia, só porque você não concorda mais com a sua família. Conta para nós aí, porque o povo quer saber disso. Porque você... Eu vou contar mais ou menos as regras. As regras são, você não está de acordo, você está eliminado. Só um minutinho, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Dá para perceber que você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa trabalhadora. Aliás, eu conheço aí também alguns outros irmãos da Espanha que começamos a ter convívio, conversamos. E agora dá para ver que você tentou, você fez o máximo para tentar aglutinar a sua família como instituição. Mas a torre de vigia tem um pensamento mais forte. Algumas pessoas não acreditam quando eu digo que a torre de vigia separa famílias. Eu gostaria que o irmão tratasse um pouquinho sobre esse assunto, por gentileza. Bom, meu caso é um caso evidente que separa. Eu e minha esposa vivíamos, e todo mundo sabe, hein? Todos que nos conhecem sabem. Éramos um casal praticamente não, mas perfeitos, porque nos levávamos bem em tudo. Era uma relação muito bonita, muito harmoniosa. Mas eu me dei conta, quando eu despertei, que eu levei ela e contei tudo o que eu sabia, que os olhos dela se quedaram como vidro, ela se bloqueou, porque ela gostava muito de ser a esposa do Adriano, né? Aquele homem importante que chegava nas assembleias, que era convidado para discursar a cada fim de semana, praticamente. Ela era como a primeira-dama, né? E ela gostava desse status. Hoje eu posso dizer com certeza, ela gostava desse status, não de mim. Eu a amava muito. E Cristo e Deus sabe disso. Mas não, ela amava meu status. E quando eu despertei e comentei com ela, a resposta dela foi fria, foi: a organização é perfeita, mas os homens são imperfeitos. Temos que esperar que Jeová atue. Então eu, como sabendo já o que havia na cúpula em cima, a ligação que eles têm com o mundo dos negócios e
e outras coisas, eu sabia que Deus não estava ali. Mas ela não quis me escutar. Ela começou a falar que eu era louco, que eu tinha perdido o juízo. Um dia, numa ligação com meus pais, ela entrou na frente da ligação e disse aos meus pais que eu era uma apóstata. Colocou toda a minha família em contra de mim. E isso foi orientado também pela organização, que a organização põe fotos de um homem saindo de casa com a maleta, a mulher ajoelhada com 2 crianças chorando. Pobrezinha. Pode ter casos assim, mas no meu não é assim, não. Quando eu saí com as maletas, quem saiu chorando foi eu. Quem me expulsou de casa foi minha esposa, que me disse, some daqui, não quero mais ver você. Então, é muita hipocrisia aos que estão me ouvindo, estão me escutando. Eu hoje não tenho outra palavra que vem à minha mente quando encontro ou vejo testemunhas de Jeová na rua, ou aqueles que eu sei que sabem muito e estão aí dentro, sabendo o que é, mas para manter seu nível, seu status, se mantém aí. Não tem outra palavra, é hipócrita. Como os fariseus do passado, que diziam, graças, Senhor, por não ser como este arrecadador de impostos, por não ser pecador como esse lixo de gente. Quando a gente saía e era testemunha de Jeová e uma pessoa nos tratava mal nas portas, o que muitas vezes nós saíamos pensando? Vai morrer no Armagedon. Que superiores nos parecíamos, né? E não somos nada. Somos nada, se não fosse pelo sangue de Cristo. Não somos nada. E essa organização faz pensar que nós somos superiores a outros. Tira de nós a humildade humana. Vamos pregar pensando que sabemos tudo da Bíblia e que ninguém sabe nada. E agora me dou conta que quem não sabia nada éramos nós. Adriano, uma fábrica de ignorantes. Você sabe que nisso que você está falando, isso aí para mim é muito interessante. Por quê? Porque, veja só, eu também me senti assim durante toda uma vida, né? Ou seja, uma pessoa que achava que sabia muito. Depois que eu saí da organização, que eu fui estudar um pouquinho a teologia cristã, a história cristã, aí eu comecei a ver, eu falei, meu Deus do céu, mas como eu era ignorante. Porque a organização, ela cria uma pompa na pessoa de que a pessoa sabe tudo. Todas as respostas ela tem. Todas as respostas. Qualquer pergunta que você fizer, eu me senti assim. Qualquer pergunta que você tiver, a organização tem as respostas. Eu vou dizer para você uma coisa. Hoje, eu até espero que pessoas que me viram no passado vejam esses vídeos. E eu me desculpo com essas pessoas e tenho uma grande vergonha de tê-los destratado em nome da religião. Porque hoje, né, como estudante de direito e historiador, eu vejo o quanto eu fui ignorante em relação às pessoas. Quando eu me propus a escrever a Enciclopédia das Religiões, e isso aconteceu lá em 2013, eu escrevi a Enciclopédia das Religiões com um senso de arrependimento. Embora eu já tivesse saído da organização há mais de 8 anos. Um senso de arrependimento no seguinte sentido, que hoje só tem reafirmado a minha visão, a minha crença, né? De que cada pessoa é livre para escolher aquilo que ela segue. Se ela decide ser shintoísta, nós vamos respeitar, é a decisão dela. Ela vai ter um encontro com Jesus. Se ela decide ser espírita, é uma decisão dela, ela vai ter um encontro com Jesus. Se ela decide ser evangélico, é livre, ela vai ter um encontro com Jesus. Então, não importa para nós, como seres humanos, que é aí que eu digo que é a pretensão do corpo governante,
tentar controlar aquilo que a pessoa pode ou deseja crer, né? Eu estou citando a Enciclopédia das Religiões, talvez está um pouco fora de contexto, mas para quem não sabe do que eu estou falando, pode consultar a nossa livraria. Basta você clicar aí no Google edsonreis.com. Você vai encontrar a Enciclopédia das Religiões, você vai encontrar o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, O Tempo do Fim e outros materiais interessantes. Hoje, quando eu leio o que eu escrevi, eu fico realmente com vergonha do que eu fui durante mais de 28 anos como testemunha de Jeová. Hoje eu fui convidado, né, por uma igreja, para poder falar um pouquinho no podcast dele e fiquei muito, muito feliz, né, de ver o posicionamento deles em relação ao que a gente crê, em relação ao que a gente crê na seita. Mas é claro, esse nosso podcast aqui, né, que não é bem um podcast, é um vídeo, é para o Adriano falar. Eu estou falando pouco. Você acha que eu estou falando muito, Adriano? Não, é que é bom você de vez em quando entrar, sabe por quê? Porque eu vou esquentando muito e aí você me acalma um pouco, né? Senão pode ser que eu fique muito efusivo e me tranquiliza um pouco. Uma coisa só que eu queria comentar, Edson, que eu queria comentar, porque tem muitos que estão lá, que eram companheiros meus, anciãos de congregação, que eu tenho amor por eles. E eu queria citar uma passagem bíblica que eu acho que foi uma que me ajudou muito, e eu acho que pode ajudar muitas pessoas a entenderem o conceito de Cristo sobre o que é a adoração pura, né? Verdadeira. Em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o 37, ali fala a passagem do samaritano, né? Que todo mundo sabe. Mas o aspecto que eu vou destacar dessa passagem não é o aspecto de que os salteadores bateram nele, né? Nada disso. O aspecto que eu quero destacar é o que Cristo destacou. Um homem versado na lei perguntou a Cristo para prová-lo. Não era sincero. Senhor, o que tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Herdar a vida eterna. A pergunta, desde si, já é essencial para entendermos coisas. Senhor, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? É o que todos também queremos saber. Senhor, o que eu tenho que fazer para te agradar? Para ter teu beneplácito? Para ter tua aprovação? E, em consequência, ganhar uma vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei? E o homem respondeu corretamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em seguida, Cristo disse a história do samaritano, que estava na margem de uma estrada, machucado, depois de ter sido roubado e apaleado, né? Quem passou primeiro? Quem passou primeiro? Um sacerdote. Bem visto, adorador, posição, como superintendente, ancião, pioneiro especial, um sacerdote passou lá. O que fez o sacerdote? Olhou para o outro lado. E foi embora. Depois quem veio? Levita, encarregado do templo, uma tribo especial, os varões ali, aprovação de Deus, certeza. Levita, mais cargo, mais privilégio. Passou de largo, foi embora, nem deu atenção. Depois quem veio? O samaritano, imundo, mundano, o que ia morrer no Armagedon. Ele parou. Pegou o homem, cuidou dele, curou das feridas, colocou no seu próprio animal, levou, pagou. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele era um adorador, mas era um samaritano, um imundo para os verdadeiros adoradores. Daquela época, supostos verdadeiros adoradores. Sacerdotes, levitas, posição, nome. E Cristo disse então, ao versado na lei, qual desses três você acha que foi o próximo desse homem? E então o homem diz, aquele que o ajudou
não falou nem o samaritano, falou aquele que o ajudou. Falou, vai você e faz o mesmo, e ganharás a vida. O que a gente chega nessa conclusão? Você que está aí, que é um pimo, aqui na Espanha a gente fala pimo, é aqueles que sabem o que é a verdade, mas continuam lá dentro devido a uma infinidade de situações, e tem aqueles que ficam simplesmente para manter seu privilégio. Porque gosta de aparecer importante. Gosta de parecer, porque não é importante, hein? Você só parece ser importante. Você é o menos importante. Você só pensa que é importante. Tua cabeça é assim. Você só pensa que é importante. Você não é nada. Você não vai ganhar a vida, conforme disse Cristo. Se você não se arrepender e mudar teu proceder. Se você não arrepender e mudar teu proceder, você não vai ganhar a vida. Quem ganhou a vida foi o samaritano. Quem ia ganhar a vida era o samaritano. Não o sacerdote e nem o levita. Era o samaritano. Legal. Se você está lá só para manter sua presença, sua posição, você não vai ganhar a tua vida. Você está se enganando a você mesmo. Legal. É um hipócrita. Ô, Adriano, você acha que o nosso canal tem ajudado as pessoas a despertarem? Você acha que a associação foi uma boa ideia para a gente poder andar junto com a Europa nessas questões? Como é que você enxerga isso aí? Porque tem muita gente que nos critica aqui no Brasil porque eles não têm conhecimento ainda, né? Como é que você vê isso aí que a gente está fazendo? Eu acho que se você estivesse aqui no Brasil, você talvez seria um dos nossos diretores, porque eu vejo que você é uma pessoa que busca de verdade a verdade, né? Então, fala um pouquinho para a gente aí como é que você se sente em relação ao que está acontecendo. Fala para a gente como é que você vê aí na Europa, um pouquinho sobre as pessoas se aglutinarem para resolver essas questões, por gentileza. Olha, eu me lembro de uma vez, Edson, quando eu conheci você, que eu te contei o que eu estava sofrendo, e você fez uma coisa que você não vai lembrar, talvez, mas eu vou te dizer porque eu gostei muito. Você me enviou uma canção de Elvis Presley. Você não me enviou nenhum texto bíblico naquele momento, não. Você me enviou uma canção de Elvis Presley que se chama My Way. E com a tradução, para que eu pudesse ler a tradução, que eu não sou muito bom de inglês, e entre as palavras desta música dizia assim: para que serve um homem o que ele tem, senão ele mesmo? Então ele não tem nada. Para dizer o que ele pensa e sente de verdade. E não as palavras ordenadas por outros ou de alguém que se ajoelha. Para que serve um homem se ele não pode ser ele mesmo? Para que serve? Não serve para nada. A associação, o que faz é fazer você ter a possibilidade de dizer o que você sente. Com um respaldo jurídico. Por quê? Porque a Watchtower é uma grande multinacional. Se você que está aí no Brasil entrar em Google e põe venda de ativos Testemunhas de Jeová, você vai ver o negócio que é deles. Se você entrar na internet e colocar IBSA, 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 você vai ver o negócio imobiliário da Watchtower. A associação serve para que você possa falar o que você pensa, sem ter medo de represálias. Porque você está assessorado. Eu, quando estava lá com eles, eu era um leão, no sentido de que, como eu acreditava plenamente naquilo, vocês podem ver, minha personalidade é assim, eu luto com todas as forças a favor daquilo que creio. Agora eles têm um leão em contra, que eles mesmos alimentaram com as injustiças deles. Então, agora a associação serve para que as pessoas possam se unirem, porque, como você comentou, talvez um formigueiro não te mate, mas faz você sair correndo. Eu, quando era criança, fui assistir um jogo de futebol com meu pai, num campo da várzea ali de Marília, que chama o Mineirão. Aqueles que são de Marília vão saber onde é. É muito conhecido. Eu joguei muita bola lá depois. E tem um gramado assim atrás do gol,
enquanto meu pai assistia o jogo com meu tio, eu fui sentar no gramado e sentei em cima de um formigueiro. De formiga lava-pé. Só que como eu sentei, não lavou minha pé, não lavou meu pé, lavou outras partes. Então, claro, eu tive que sair correndo. Ou se fosse uma formiga só, não ia acontecer nada. Mas com muitas, eu tive que sair correndo. E chorei muito, porque eu era criança. É verdade, Adriano. Então, você sabe que... então a associação serve para isso. A associação é uma maneira de que a pessoa sinta um respaldo, um amparo, de poder dizer o que sente a uma multinacional que oprime as pessoas. E que engana e cega as pessoas. Verdade. Você sabe que você citou aí essa música My Way? Sim. E quando eu mandei para você, é uma música que eu gosto muito, Elvis, para mim. Eu lembro até hoje, se não me engano, 78, 79, quando Elvis Presley morreu. E meu irmão mais velho, que já faleceu, infelizmente, e mais alguns amigos curtiam muito Elvis, e então eu aprendi a gostar de Elvis, né? Sim. E My Way era uma das músicas que eu gostava, porque, na verdade, My Way, ele traz ali a ideia do meu jeito, né? Eu sou o que eu sou, eu não preciso, né, me disfarçar, me revestir, né? Então, quando ele diz I long my way, I long my road I feel, I long my way. Então, Elvis, ele já está numa fase, eu fui pesquisar a música My Way, né? Elvis já está numa fase que, assim, o sucesso é absoluto. Sim. O sucesso é absoluto para Elvis e as pessoas querem colocá-lo dentro de uma caixinha que ele já não cabe mais, né? Ele estava envolvido com drogas, ele estava envolvido com o álcool muito fortemente, né? Mas a música My Way, ele transpira aquilo que ele diz, né? E eu tenho aqui a tradução, né? My Way, meu jeito, né? Onde ele pressente que ele está próximo de morrer, né? Então ele diz: agora o fim está próximo, e então eu encaro o último ato. Meu amigo, eu vou falar claro, eu vou expor o meu caso, do qual eu estou certo. Eu vivi uma vida completa. Eu viajei por toda e qualquer estrada, que é o My Way. E muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Arrependimentos eu tenho alguns, mas, então, novamente, muitos poucos a citar. Eu fiz o que eu tive que fazer. Eu vi por completo, sem isenção. Eu planejei cada traçado, cada passo cuidadoso ao longo do atalho e muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Se houve momentos, eu tenho certeza que houve. Soube o quanto eu mordi, às vezes até mais do que podia mastigar. Ou seja, eu exagerei em algumas ocasiões. Mas tudo isso, quando havia dúvida, eu devorei, eu não fiquei com aquilo dentro de mim. Eu coloquei para fora. Eu enfrentei tudo isso de pé, eu continuei de pé. Eu fiz o meu jeito. Eu amei, eu ri, eu chorei, eu tive minhas conquistas, tive minhas perdas, e agora, enquanto as lágrimas cessaram, tudo parece muito divertido. E pensar que fiz tudo aquilo e posso dizer que não de uma maneira tímida. Não, 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 não. Eu fiz do meu jeito. Pois, aí é que entra a frase que você falou. Pois o que é um homem? O que ele tem? Se ele não é ele mesmo, então ele não tem nada. Para dizer coisas que ele sente de verdade e não palavras de alguém que se ajoelha
as lembranças. Isso mostra que eu levei golpes, sofri, mas eu fiz o meu jeito. Eu fiz do meu jeito. Você está fazendo do seu jeito, Adriano. E merece os nossos elogios. Infelizmente, eu sei que a sua mulher te deixou. Se você quiser falar sobre isso, está aberto aí mais uns 10 minutos. Como foi o tratar da sua mulher ao entender que você agora está fazendo do seu jeito? Se você quiser falar um pouquinho, quando ela me mandou embora de casa faz 4 meses, eu fiquei 15 dias. Bom, primeiro me mandou embora, não sabia se eu ia ter aonde dormir, comer. Nada. O carro, eu tenho um carro novo que eu tinha deixado com ela. Dependi de um amigo aqui da Espanha, que você conhece, o Oscar, que me estendeu a mão. Também é uma frase bonita que eu lembro quando eu penso no Oscar, eu penso no seguinte: o Oscar e a sua esposa Laura são para mim minha família, e sua filhinha Rael. Tem uma frase aqui que diz o seguinte: aquele que mesmo lidando com seus problemas te ajuda nos teus, esse não é um amigo. Esse te ama. E eu me emociono em dizer isso porque Oscar, Laura e sua filha foi quem me estenderam a mão. Foram usados por Cristo, obviamente. Então eu vim para a casa deles, estive aqui 2 semanas até alugar uma casa para mim. Durante esses 15 dias, minha ex-esposa não procurou saber de mim, nem sabia se eu estava comendo, bebendo, nem nada. Antes, sim, falava para as pessoas por aí que eu tinha ido embora de casa e isso não aconteceu. Depois, ela tentou uma aproximação. Tentou que eu voltasse, mas que eu voltasse nas suas condições. Que eu voltasse baixo as condições que ela coloca. E eu, então, fui irredutível. Eu não quero mais estar sujeito ao Watchtower. Nunca mais na minha vida. E agora, depois de tudo que eu já sofri, eu acho que é momento de passar página. É momento de olhar adiante. Eu nunca imaginei isso na minha vida, mas já que essa é a minha realidade, Provérbios, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes 6:9, não me lembro exatamente se é Eclesiastes 6:9 ou Provérbios 15:15, não me lembro exatamente, tenho que verificar. Diz assim, em espanhol eu vou dizer, porque eu tenho tudo em espanhol, diz: melhor é o ver dos olhos do que o vagar da alma de um lugar para o outro. O que é que nossos olhos veem? A nossa realidade. Os olhos veem o que está diante de nós. O vagar da alma de um lugar para o outro é ilusões. A minha realidade hoje é a que é. Que eu estou sozinho, tenho a Cristo, né? Estou sozinho. Tenho amigos verdadeiros, que Oscar, Laura, sua filha. Tenho a vocês aí, que estão longe, mas que eu já considero amigo. Se um dia eu for para o Brasil, você pode ter certeza que eu vou aí para nós fazer alguma coisa junto, ou comer uma carninha, ou qualquer coisa a gente vai fazer junto. Você é palmeirense, eu sou corintiano. Você é palmeirense, eu sou corintiano. A gente só não fala de futebol. Tá bom? Será muito bem-vindo. Se você for carnívoro como eu tenho os melhores restaurantes de São Paulo para levá-lo. Eu sou corintiano, você é palmeirense. A gente não falando de futebol, não tem problema nenhum. A gente fala de outras coisas. Meu pai e meus irmãos, todos são testemunhas de Jeová e todos eles são corintianos, então não posso fazer nada. Você é uma apóstata da torcida, é? Ser corintiano é mal de testemunha de Jeová, fica tranquilo. Isso é verdade. Isso é verdade. Você ainda tem a oportunidade de mudar de time. Não, de jeito nenhum. Quando eu ver que eu for morrer nos meus últimos minutos, eu vou pôr a camisa do Palmeiras. Aí sim, aí já ficou melhor. Porque vai morrer um palmeirense, não um corintiano. Exatamente. Adriano, eu quero te agradecer. É muita gente mandando aí os seus respeitos a você. Depois você poderá ver aí o chat. Eu não tenho condições de trabalhar com o chat,
Porque nessa altura do campeonato, pelo número de pessoas que passaram pelo chat, nós já temos mais de 700 pessoas que assistiram esse vídeo. Quantas? Hoje foi muitas pessoas. Eu não tenho... Pelo número que já passou aqui fixo, já me dá mais ou menos um número de entre 600 e 700 pessoas. Eu estou muito feliz e orgulhoso de ter podido me expressar aqui com você. Foi a primeira vez que eu me expressei assim, meus sentimentos. Tem muito mais coisas que eu tenho para falar, mas nós vamos fazer outro, o tempo não permite. E aqui na Espanha agora, para aqueles que estão ouvindo aí, amanhã às 6h30 da manhã eu tenho que acordar. E aqui já são 2:45 da manhã. Assim que eu vou dormir muito pouco, mas valeu a pena. Eu vou dormir pouquíssimos, mas valeu a pena. Vai descansar. Nosso próximo vídeo vai ser no final de semana, quando você tiver com o melhor tempo. Tá bom? Eu mando um grande abraço a todos aqueles que já estão despertos, um grande abraço. E a todos aqueles que estão no processo de despertar, mantenham-se firmes em buscar orientação. Aqueles que necessitam ajuda, afiliem-se a essa associação. Poderá ser ajudado. Adriano, eu estou recebendo mensagens de pessoas que estão na Austrália, que estão no Japão, que estão em toda a Europa, estão em Angola, estão em várias partes da África assistindo. Então, você imagina, né, você está aí 2:45 da manhã, mas tem gente aí que está madrugando te assistindo também. Tá bom? Então, meu irmão, muito obrigado. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Eu quero trazer uma série aqui no canal JWR com você. Sim. Quero trazer uma série com você, se você topar. Sim. É assim, um bate-papo de ancião para ancião. Perfeito. Porque assim, são coisas que a gente viveu, são coisas que a gente sabe que acontecem, e são coisas que ninguém fala. Não, mas eu falo, viu? Eu não tenho medo, não. Então, agora que você já pode aparecer, eu queria muito trazer esse bate-papo com você, de ancião para ancião, criar um quadro mesmo, de ancião para ancião, para a gente falar um pouco sobre as coisas da organização, que são as coisas que o povo não sabe. Né? O povo acha que aquilo que eles veem, aquela pobreza que eles veem nas reuniões, é tudo. Eu acho que se a gente criar esse quadro e você desejar participar, claro eu acho que seria muito legal. Tá bom? Tamo junto. A gente está junto. Pode fazer isso no final de semana, falar de assuntos judicativos. Imagina quantos assuntos judicativos você tratou. Eu tive contando e me arrependo amargamente, porque nenhum ser humano está na posição de sentar para julgar outro ser humano. Só Cristo pode fazer isso. Mas a Watchtower põe na cabeça da gente que a gente pode sentar para julgar o próximo. Eu lamento amargamente as comissões judicativas que eu me sentei para julgar um ser humano talvez melhor que eu. E eu tive aproximadamente em uns 15, 16 comitês judicativos. Ótimo. Então, vamos aproveitar, Adriano. Vamos falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lembrança dos comitês judicativos que eu tive e você faz os comitês judicativos que você teve. E aí a gente vai discutindo, a gente vai batendo um papo. Eu acho que essa série vai arrebentar e vai ajudar a libertar muita gente, que é o nosso propósito. É isso aí. Tá bom, querido? Pode contar comigo. Adriano, um grande abraço a todos que estão aí vendo a gente. Um grande abraço. Sabe que para mim você já é um amigo, tá? E para mim também. Vindo ao Brasil, minha casa está aberta a você, tá bom? Se você vir aqui para a Espanha, você já sabe. Você é só avisar. Tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Estamos juntos. Eu tenho um grande amigo aí na Espanha. Que inclusive está no Brasil agora. É o Fabiano. Eu vou pôr em contato com você. Tenho certeza que vocês vão conversar bastante e vão criar, sim, um núcleo de expansão de tudo aquilo que a gente tem previsto sobre esta seita que tanto discrimina as pessoas. Tá bom, Edson, meu irmão? Antes de terminar, se você me permite, meu irmão, eu tinha pensado Fica à vontade. Eu gostaria de ler um versículo bíblico para mim terminar sentindo mais paz no meu coração.
Pode E que ler, isso se fique quiser, para todos. se quiser, pode ler o texto bíblico, e se quiser orar depois, fica à vontade, eu estou aqui à disposição. Não, eu quero ler e assim já ficarei em paz. Que é Romanos 8, capítulo 38, que eu já citei, mas gostaria de ler diretamente da Bíblia, que diz assim, 8, 38 e 39. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com Amém. isso eu termino. Muito Amém. obrigado. Glória a Deus. Eu que agradeço você, Adriano. Pessoal, lembrando, ó, que quem quiser adquirir a Enciclopédia das Religiões, lá na nossa livraria, ela está disponível. Lá na nossa livraria. Ancião, qual é o endereço da livraria? edsonreis.com. Você pode comprar a enciclopédia, você pode comprar o livro Tempo do Fim, você pode comprar o livro Testemunhas de Jeová Proclamador de um Falso Evangelho. E agora, o Adriano, eu lancei aqui em parceria com o irmão os softwares mentais, que mostram como acontece a hipnose das pessoas que são membros de seitas. Então, você que não entende ainda, você que está confuso, você que está em dúvida, softwares mentais eu recomendo. Adriano, uma boa noite para você, vai descansar, uma boa noite a todos, que Deus e Cristo estejam com todos. Daqui a 3 horinhas você tem que acordar para trabalhar, não esquece não, põe o despertador para despertar. É lógico para despertar. Tá bom? Deus Um abraço. te abençoe. Um abraço. Tchau, meu irmão. Deus Tchau. te abençoe. Pessoal, vocês viram aí? Um ancião, uma pessoa de respeito, família foi embora. Por quê? Porque ele abandonou a religião. Aí eu pergunto para vocês, foi isso que Jesus ensinou? Você vai dizer, claro que não. Então, pessoal, vamos acordar. Você que é testemunha de Jeová, que eu sei que uma grande maioria me segue no canal. Você é uma pessoa inteligente. Está na hora de aprender a pensar. Ancião, mas se eu sair da torre de vigia, para onde que eu vou? Você não precisa ir para lugar nenhum. Você precisa ir para uma pessoa que se chama Jesus. Não é para onde, mas é para quem? Para Jesus. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Não esquece, consulta lá a nossa livraria edsonreis.com e o nosso site despertarparavida.com. Conheça a nossa causa. Deus abençoe e grande abraço.